poder público também inova. E quando a gente fala de inovação, mais uma vez, não necessariamente precisa usar tecnologia, né, Ike? Isso aqui, olhar para o futuro e pensar, cara, uma startup com seus modelos de negócios disruptivos, com as suas soluções disruptivas, não faz sentido uma licitação. Eles não brigam por preço. O produto deles nem tem preço, muitas vezes. Então, cara, mudar um processo, pensando no que a gente já tem hoje, visando uma melhora para o futuro, também é inovar, gente. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Icecast. Eu sou o Rodrigo, diretor de novos negócios aqui na Ice e host do nosso incrível podcast aqui da Ice. Hoje eu tô aqui com um cara que eu conheço há muito tempo. Gramado e Canelas são cidades muito pequenas e, por consequência, a gente conhece todo mundo, mesmo que seja uma passadinha de corredor, assim, né? Eu só nunca tive a grande oportunidade de parar e conversar profundamente sobre assuntos, sejam eles quais forem, com o Ike, né? Uma figura pública na cidade de Gramado, um conhecimento vasto e merecedor do lugar onde está, né? E hoje, inclusive, o Ike é o excelentíssimo senhor secretário de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais de Gramado. Então, cara, seja muito bem-vindo, Ike. Primeiro, obrigado pelo teu tempo, né? Porque tempo talvez seja o bem mais precioso que a gente tem na vida hoje, né? Obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer a gente estar podendo trocar ideias, cara. Eu fico super feliz a gente compartilhar. Então, eu acho que esse tempo está muito bem aproveitado hoje, cara. Obrigado de coração aí. É um investimento, né? Exatamente. É um investimento, cara. Ike, vamos falar hoje de inovação, economia, turismo e uma pitadinha de cultura, né? Como é que tu enxerga? Vamos lá, primeiro, hoje, né? Tu é secretário de Inovação, Desenvolvimento Econômico, né? E Relações Institucionais. Cara, primeiro, o que é ser um secretário de Inovação? O que é ser um secretário de Desenvolvimento Econômico? E um secretário de Relações Institucionais? O que tu faz, cara, de fato? Exatamente. A inovação, o desenvolvimento econômico, a gente falou de turismo, uma pitadinha de cultura. A própria inovação, ela proporciona que a gente trabalhe de maneira transversal com todas as secretarias. Então, muitas pessoas ainda têm a concepção de que a inovação é somente tecnologia, né, quando na verdade são novas formas de fazer alguma coisa, né, que já existe. Então, a inovação vem para justamente a gente romper algumas barreiras, né, e principalmente se a gente pensar no setor público, né, a gente vê a inovação no setor privado, né, pulsando a toda velocidade. E muitas vezes as pessoas falam, poxa, por que a política não se renova? Por que lá no público as coisas ainda são demoradas? Então a inovação vem justamente provocar esse tipo de situação. Então a gente acaba trabalhando em parceria com todos os secretários, né? A parte de desenvolvimento econômico, então, trata do fomento, então, com todas as empresas que nós temos no município, os incentivos, a parte de regularização, é uma coisa que o prefeito Nestor sempre frisa, né? O empreendedor do município, ele não tem que fazer turismo dentro da prefeitura. Okay. Ele não tem que estar indo na Secretaria de Meio Ambiente, indo na Secretaria da Fazenda, indo na outra Secretaria de Planejamento. Não. Ele precisa, em um lugar só, ser atendido e se preocupar com o que realmente ele precisa, né? Que é gerar riqueza, que é cuidar do seu negócio. Então, a parte de desenvolvimento econômico trata do relacionamento, então, com os empresários, com todas as empresas, independente do porte da empresa, né? E aí a gente faz também a promoção de capacitações, né? Do desenvolvimento de todos esses negócios. Então a gente acaba cuidando realmente de um mapa econômico do município, né? E promovendo várias ações. E as relações institucionais trata justamente também da parceria com os outros governos, né? Com as outras esferas. Então, do governo estadual, governo federal, né? Nas viagens a Brasília, toda essa parte de relação institucional do nosso governo municipal, né, é tratado ali na nossa secretaria também. Caraca, meu, é uma responsa. É bastante coisa, cara, é bastante coisa, são muitas áreas, né, para tu gerenciar, para tu
criar muita coisa, né? E que essas áreas todas, né? Elas não existem há muito tempo na cidade, né? Então, além de um desafio operacional, é um desafio criativo, né? Porque não está escrito, senhor excelentíssimo secretário, faça isso, aquilo, aquele outro, né? Exato. Você precisa buscar oportunidades e desafios, né? Como é que é isso para ti? Que, pô, a tua vida antes do secretariado, antes do poder público, te ajudou a chegar onde tu tá agora? Ou antes tu era um pintor artístico e hoje tu é outra coisa totalmente diferente, cara? Como é que é isso, a relação wiki versus o secretário? Cara, a gente sempre foi inquieto, né? Eu acho que o I de inovação tem um I de inquieto Faz também, né? sentido, Quem faz trabalha na sentido. inovação, tu também é um cara que está sempre ligado. A gente sempre se propõe, né, a provocações, né? Então, eu trabalhava até presidia um clube, né, Recreio Gramadense, Ah, durante 6 anos, sim, né, claro. e acabei assumindo num clube que é super tradicional. Então a gente até brinca assim, só tinha os cabeças brancas lá e o pessoal trabalhava na parte dos eventos e eu acabei assumindo esse desafio. Então isso serviu, né, também para a gente inovar num clube que hoje ele tem 108 anos Meu Deus, é em duas vezes a termos idade de de Gramado, cara. Ele é, nasceu antes de Gramado. a Recreio já era Recreio antes de Gramado ser Gramado, Gramado tem exatamente. 59, né? 69 vai fazer Meu agora esse ano. Deus, é duas vezes Gramado, É. cara. Então, ali propôs que eu também apresentasse novos modelos, né, na parte de inovar também no setor de eventos. Uhum. E, pô, a gente instalou um elevador lá, a gente fez vários eventos novos, né, e isso acabou acendendo, então, uma caminhada, né, que foi ao natural para o poder público, né, através de um convite de aí que tu acha de ser vereador, de te Que candidatar? legal, Eu não era cara. nem filiado a um partido, né? Hoje eu sou filiado ao Progressistas ali de Gramado, né? Mas não tinha passado pela minha cabeça. Aham. Ou seja, o caminho foi ao natural que me levou, né, ao pleito, né, de 2020, Aham. ficando um período na Câmara de Vereadores e agora 1 ano e meio aproximadamente na parte do Executivo, na pasta de inovação e do desenvolvimento, que eu amo, né, Que legal. particularmente, porque foi um dos compromissos que tinham sido assumidos, né, lá na campanha, era justamente isso, fortalecer o turismo, diversificar a matriz econômica, né, do município, Aham. né, trazer a juventude, trazer a gurizada, pensar em Gramado para o futuro. Então tem tudo a ver com o que a gente vem fazendo, né? Legal, cara. Vou pegar esse teu gancho e quero te pedir, Ike, dentro do teu planejamento pré exercer a função de secretário, né? Dentro do teu planejamento pós, agora exercendo a função de secretário, realizado e planejado. Cara, como é que tá isso? Como é que foi o teu planejamento? Tu tá conseguindo cumprir o que tu planejou? Eu não tô falando nem de promessa para ninguém, tá, Ike? Eu tô falando de planejamento mesmo, na visão macro do negócio, tá? O que tu planejou antes de começar versus o que tu consegue executar hoje, cara. O que tu planejou e o que tu tá conseguindo executar e como tu tá se sentindo, cara. Tu tá te realizando, tu tá gostando, porque é o teu primeiro desafio no poder público, né? Exato. E a gente até tava falando antes aqui, cara, nos bastidores, né? Pô, é um baita desafio, porque 4 anos, quando tu finaliza, tu tá pegando o jeito do negócio. E aí tu tem que passar a bola para a próxima pessoa, né? Cara, o que tu planejou? Dois, tu tá conseguindo cumprir? E três, como é que tu tá te sentindo já pensando em passar a bola? Porque já foi metade do tempo aí já, né, Já Ike? foi, já está terminando. Conta aí pra gente, mano. Eu te confesso que eu estou super realizado, Que tá? maneiro, Porque cara. realmente é uma experiência incrível. Eu acho que todas as pessoas deveriam ter uma oportunidade, né, de conhecer, né, por dentro, por trás dos bastidores, como é que funciona o poder público, né, as complexidades, aquilo que muitas vezes é um exemplo. Em 2019 eu estava sentado no sofá reclamando da política. E aí? Quem nunca, né? Exato. Então, por que não se colocar à disposição para ajudar? É. Para ver como funciona. Então, a gente até brincava nas rodas com os amigos, né? A turma falando assim, porque se eu fosse vereador,
se eu fosse prefeito, se eu fosse secretário, tá, mas e aí? Tem que escolher um partido, né? Tu tem que colocar a tua cara à disposição, né? Tu tem que entender se a tua família realmente compra a ideia, né? Porque é muito delicado, porque um dia tu é pedra, no outro tu é vidraça. Exatamente. Então, isso é muito difícil, né? Então, tu te tornar uma pessoa pública, né? Te requer um sacrifício gigantesco, né? Eu tenho filhos, né? Eu tenho uma esposa, né? Eu tenho pai, mãe, enfim. Então, isso é super delicado. E na proposta, né? Tu perguntou assim, poxa, o que foi proposto? Foram propostos projetos. Ok. Então, acima de tudo, não era, eu sou o Ike, eu sou um cara legal e eu quero entrar na política. Não. A gente propôs exatamente isso, que era a qualificação da nossa matriz econômica, que é o turismo. A gente precisava ter um entendimento macro do que estava acontecendo no Gramado. Ou seja, a gente nunca vai deixar de lado o turismo, né, que alimenta tanta Não gente tem como, né? na nossa região. Então, Gramado e Canela vivem disso. De que maneira a gente também pode diversificar isso? Afinal de contas, a gente sofreu por uma pandemia. Opa! Né, e a gente precisa colocar todos os ovos na mesma cesta. Né? Então, de que maneira a gente também conseguiria diversificar? E de que maneira a gente consegue reter os nossos talentos? Eu sou nascido em Gramado, né? O Ricardinho, que estava aqui há poucos dias, né? O secretário de Cultura, um parceirão, nascido em Gramado, resolveu ficar em Gramado. Nós temos o Marquinhos Rossi, por exemplo, da Gramado Summit. Resolveu ficar aqui. Ficou em Gramado. E quantos amigos nossos, da nossa geração, foram para fora? Quantos? E pessoas super talentosas que eu tenho certeza que amam a cidade onde nasceram. Então, com essa proposta, né, a gente foi para o pleito, né, a pessoal comprou a ideia, né, fiquei muito feliz de ter sido o terceiro mais votado ainda do partido, né, o quarto mais votado num pleito de chegada. Sim. Isso causou uma responsabilidade gigantesca. E ao longo desses anos aí, desses 3 anos e meio agora que a gente está, a gente começou a realmente desenvolver, né? A ver que realmente Gramado se tornou uma cidade de entretenimento. Hoje o nosso turismo ele está, né, partindo para parques, né? Até os restaurantes hoje são temáticos. É verdade. Ou seja, nós temos uma economia criativa, né, super Até os hotéis atuante. são temáticos Os hoje. hotéis são temáticos. Ou seja, o garçom hoje não é somente um garçom, ele trabalha com artes cênicas, isso? ele tem um todo. Tu chega num restaurante, ele não é somente um drink que ele vai te servir, ele tem uma história por trás disso, tem um design de serviço sobre isso. Ou seja, cara, olha quanta criatividade a gente tem. Então a gente está trabalhando hoje na parte do turismo, então de juntar, como tu me apresentou, um projeto maravilhoso do Tamo Faz todo Junto. sentido, né? Faz todo sentido isso, que é reunir, fazer o entendimento de como está o turismo. Que legal, cara. É isso que está sendo entregue, então eu estou muito feliz, né? Então, o teu planejamento, o que tu planejou, tu tá cumprindo, cara. Isso é muito legal. Estamos. Isso, a secretaria no contexto geral, isso é muito legal, cara. Até, como é que é essa formação, cara? Tu tem gente no teu time? Tu tem um time? Como é que funciona, Cara, Ike? eu tenho um time maravilhoso, É? trabalha comigo, né? Lá na secretaria tem o Heitor, tem o Theo, né? Que é nascido em Canela aqui. Que legal. A gente tem a Jaque, a Dani, a Ana, a Paulinha, que trabalham na sala do empreendedor. Nossa, é uma galera, cara. Isso. Que maneiro. A gente trabalha lá com o Cine também, que o Cine faz a contratação, né? A intermediação de mão de obra, onde a gente está querendo inovar bastante nessa área, né? Ou seja, as empresas colocam as suas vagas lá e a gente pega essas pessoas que batem lá, porque muitas vezes a gente diz, o pessoal chega de mala e cuia em Gramado, não, já não chega mais com cuia, a gente chega com o pessoal de todos os cantos do Brasil querendo morar em Gramado e a primeira coisa que elas fazem antes de saber onde vão morar, elas saem da rodoviária e dizem, eu quero um emprego. Eu preciso trabalhar. Eu fiz e essa dor vocês têm direto aqui, né? Muito. Passando um pouco para as próximas perguntas aqui agora, muito legal entender um pouco mais sobre o poder público. Isso acho que o primeiro passo para a gente evoluir é reconhecer que existe um problema, né? Eu, Rodrigo, eu tenho um grande problema porque eu não entendo a engrenagem do poder público. Eu não me aprofundei. Eu sei o que é um secretário, eu sei quem é o prefeito, eu sei quem é o vice, conheço os players,
mas não sei ainda, como tu me contou agora, o que é função de cada um, né? Então é uma coisa que eu preciso melhorar. E a gente já conseguiu, juntos aqui, né? Eu, você, a galera que está nos assistindo, entender um pouquinho melhor, tanto da função do nosso secretário de Cultura, o Ricardo, como também agora a sua, na inovação, desenvolvimento econômico e relações institucionais, cara. Como funciona isso, né? Porque, cara, pô, se eu tô lá fora sendo uma pedra, como tu falaste, eu preciso ter entendimento do que eu tô falando antes de fazer qualquer crítica. Claro. É muito fácil, como tu falou antes, eu lá no meu sofazinho, né? Botando a mão na cabeça aqui. Ah, mas tá uma merda essa cidade mesmo, né? É muito fácil. Agora, o difícil é ir lá e fazer mudar, né? Então, informação é poder. E muito legal te ouvir, né? Ouvir a realidade e os desafios de uma pessoa que está, talvez, no seu primeiro momento no poder público, que está no seu primeiro momento no poder público, mas talvez não seja o último, né? Então, é muito legal te ouvir e entender que tu planejou e está cumprindo tudo que tu tinha na tua cabeça, cara. Falou antes ali, né, Ike, sobre parceria entre setor público e privado. Eu acredito muito nesse fomento, né? Cara, isso é fundamental. Não tem como só um lado puxar para frente, né, Ike? Cara, isso é fundamental. Quando se fala na parceria público-privada, né? Eu acho que um dos grandes segredos do sucesso, desculpa te interromper. Não, maravilhoso, eu quero que tu fale mesmo. Um dos grandes segredos do sucesso da nossa região, né, Gramado e Canela, é a parceria, né, do meio privado, né, com o poder público, né, os dois caminhando juntos. Né? A gente vê em Gramado, então vou usar o exemplo, os nossos eventos, por exemplo, o Festival de Cinema foi criado por um cara que era dono de uma empresa de calçados, da Ortopé, que nós tínhamos na época. Ou seja, ele estava preocupado no fomento do turismo, mas ele fazia calçados. Ou seja, o grupo da hotelaria ajudou a criar, né, o Natal Luz. Poxa vida, o Natal Luz é o maior evento que nós temos aí, que levou Gramado, alçou Gramado também, a grandes voos. Poxa, a iniciativa privada sempre ajudando o poder público, inclusive de maneira informal, né? O empresário lá batendo na porta do prefeito, querendo ajudar, né? Querendo buscar soluções, trazendo coisas, porque muitas vezes o prefeito ele está imerso naquelas questões realmente, de apagar incêndio todos os dias e às vezes ele não tem tempo para pensar. O gestor público às vezes tem essa dificuldade, né? Porque ele está imerso aos processos burocráticos que impõem, né, o setor público. E aí tu vem um empresário que ao invés de estar criticando, ele chega lá e diz assim, tem uma solução para ti. Cara, vamos montar uma parada juntos aqui. Isso é fundamental e isso eu acho que é um grande segredo que nós temos aqui como região, né, e que deve ser exemplo para todos os lugares aí do país. Gramado soube fazer isso muito bem, né, e agora está fazendo muito bem para essa virada de chave que a gente vai ter, com toda certeza. Ou seja, através das entidades. Né? Aqui em Canela a gente tem a SIC, por exemplo, que é super participativa. Em Gramado nós temos a Visão, também, que é uma agência de desenvolvimento. Ou seja, é a iniciativa privada, é o empresário pensando que se a cidade estiver bem, logicamente o meu negócio estará bem. Então a gente não pensar só no próprio umbigo. E isso é fundamental. Obrigado por trazer essa provocação sobre a iniciativa privada. Ike, eu te trago essa provocação porque eu, enquanto empresário, eu noto essa desconexão. Porque até na nossa conversa de corredor a gente estava falando, o Tamo Junto nasceu dessa desconexão, né? O Tamo Junto, a nossa produtora vai botar aí um QR Code para vocês acessarem depois. O Tamo Junto é um portal de informações da cidade de Gramado, que tanto a comunidade, quanto o trade turístico, quanto os empresários, e quiçá o poder público vai poder acessar e ter informações sobre a nossa cidade ali, à disposição de qualquer um de forma gratuita, tá? O Tamo Junto ele nasceu, Ike, dessa desconexão que nós sentimos entre os poderes envoltos na nossa cidade. Quando eu falo poder, não necessariamente poder público ou privado, mas o trade turístico é um poder. Aí o trade turístico se divide entre fronte operacional,
se divide entre C-levels, né, que são os diretores e gerentes, se divide entre empresários, né, se divide entre comunidade, que a comunidade, quer queira, quer não, ela participando diretamente ou não, ela faz parte do trade. Porque aquele morador da cidade que para na faixa de segurança, talvez ele não saiba, mas ele é um exemplo que todo mundo que vem para cá segue. O parar na faixa de segurança é uma coisa que cativa o turista, cara. E por mais que você, aí no outro lado, seja um pintor de casas, por mais que você seja uma pessoa que trabalha em obra, construção civil, por mais que você seja, cara, um frentista de posto, se você acha que você não está envolvido no trade turístico, você está enganado, meu amigo. Você está envolvido no trade turístico. O dinheiro que você ganha, ele vem do trade turístico ou ele vai para o trade turístico. O parar na faixa de segurança, o dar um sorriso para as pessoas na rua, sem nem saber quem é. Exato. Isso tudo influencia no trade turístico. E o Tamo Junto nasceu por isso, cara. Porque muitas vezes as pessoas fazem as coisas sem nem saber que isso influencia no trade turístico, tanto positivo quanto negativamente. E a gente quer mostrar para o mundo a importância disso, sabe? Que a gente quer mostrar através de informação, porque informação é poder, que todo mundo está, quer queira, quer não, envolvido no trade turístico. Então, cara, vamos aproveitar isso da melhor forma, né? E a gente vai ensinar como ali no Tamo Junto. A gente vai mostrar para as pessoas, através de informação, que é possível a gente se unir e transformar o destino Gramado numa coisa ainda melhor, através da união. Para que a gente não fique naquele ciclo vicioso de, numa roda, né, cada um puxar para um lado. Não, cara. Se a gente fizer que nem uma máquina de lavar e que todo mundo puxar para o mesmo lado, irmão, a gente vai girar muito mais rápido e de uma forma muito mais fácil, onde cada uma dessas pontas vai precisar fazer muito menos força. Imagina, as dores às vezes são similares. Muitas das vezes. A gente precisa compartilhar com maravilha. Parabéns, cara. Obrigado. Isso faz parte total quando a gente vê na parte da inovação. Né? A turma da inovação, ela é realmente, ela quer se conectar, ela quer conversar. A gente brinca, assim, quando a gente conversa com os outros secretários de outras cidades, a conexão, a gente começa a conversar, a gente, quando vê, tá todo mundo junto, assim, compartilhando as suas dores. Isso é fundamental. Parabéns por esse projeto. Cara, obrigado. E eu vou te visitar em outro momento pra gente falar só disso, porque tu veio me visitar agora. Então eu tô te devendo uma visita também. Da mesma forma que eu tô devendo pro Ricardo, né? Tamo junto. Olha aí, ó, funciona, né? Funciona. E a gente vai falar melhor sobre isso, entender como é que a gente pode se ajudar aí, porque a parceria público-privada é muito importante. Da mesma forma que todas as comunidades envolvidas no turismo também são muito importantes estarem em harmonia, né? Não é nem parceria, mas em harmonia. Eu apenas não te atrapalhar já tá bom. Porque me pegou muito, cara, um case da época que eu trabalhava numa startup aqui da cidade, onde os Ubers da cidade se uniram. Eu não quero criticar ninguém, Ubers, eu amo vocês, mas inclusive os Ubers que não sabem dessa história, procurem se informar, porque informação é poder. Aconteceu uma história que me pegou muito naquela época, isso há 5 anos atrás, logo no lançamento do Snowland, cara. Quem não conhece o Snowland, né, deve conhecer. Os Ubers ganhavam comissão. E o Snowland cresceu muito rápido. E ele teve que organizar isso, porque comissão fria infringe a lei, né? E eles precisaram legalizar isso. E os Ubers não gostaram, porque qualquer centavinho que sai do bolso do Uber é prejudicial para ele. Eu entendo a parte do Uber e também entendo a parte do Snow. Não quer dizer que um está certo ou errado. O fato é, os Ubers não gostaram e eles começaram a dizer que o Snowland era uma caixa de neve. Uma caixa de gelo, me perdoa. Aquilo não era neve de verdade, aquilo era gelo. Não tem nada de neve. O que aconteceu? As vendas caíram. O que eu quero mostrar com isso, Iki? A comunidade tem poder sobre as empresas e as empresas têm poder sobre a comunidade. Um pequeno detalhe que virou dentro do Snow, por necessidade, por prestação de contas, infelizmente acabou atingindo a receita diretamente dos Ubers. E por repúdio, por retaliação, os Ubers começaram a prejudicar a imagem do Snowland e atingiram diretamente o faturamento do Snowland. O que eu quero dizer com isso, Iki? Não quero muito relacionado. Isso, cara. Não é que um está errado ou o outro está errado. Não é isso. É mostrar um fato que
impactou ambos os lados de forma muito grande, muito agressiva, e que talvez, Ike, se houvesse uma engrenagem de informação que conversasse com essas pontas, e que não é o poder público, porque o poder público já tem muita coisa para fazer, mas foi daí que nasceu o Tamo Junto, cara. Desse player que se comunique com todo mundo. Eu acho que o gatilho, Ike, é a comunicação. Porque a comunicação leva informação e informação é poder, cara. Agora, se não tiver uma engrenagem preocupada exclusivamente com organização de informação, e de novo que não é o poder público, porque o poder público tem N coisas para fazer, a partir desse player eu acho que a gente consegue harmonizar muito as forças, cara. Nossa, e aí com daí certeza. nasceu o Tamo Junto, cara. Daí nasceu o Tamo Junto. Fantástico. A gente tá muito nessa onda de MVP, né? E até para quem não sabe, MVP, traduzindo ao pé da letra, é um projeto ou produto mínimo viável. Usar o mínimo de recurso, o mínimo de esforço e o mínimo de tempo para validar alguma coisa na rua. Testando. E é muito importante para a galera que entende já esse conceito também, cara. O MVP ele tem um conceito de início, fases e fim. Ou seja, essas fases que a gente tem no meio, Ike, elas são para validação desse produto. A partir do momento que eu não cumpro alguma dessas fases, eu já posso pular direto para invalidação. Por quê? Porque tão importante quanto eu ter um motivo para começar um MVP, ou seja, uma ideia, eu também preciso ter motivos para encerrar ele. Porque não adianta eu ficar a vida inteira forçando uma coisa, dando murro em ponta de faca, por causa do meu ego, né? Não adianta, cara. Eu preciso ter parâmetros para encerrar esse produto. E o Tamo Junto tem também. Cada uma dessas fases, se a gente não conseguir passar por uma dessas fases, a gente invalidou o produto. E, por consequência, não faz sentido continuar. Né? Um produto tem que gerar dinheiro para a empresa, tem que impactar as comunidades que a gente se propõe a impactar e tem que entregar valor. Isso aí. Qualquer uma dessas pontas que a gente não cumprir, invalida o produto, mano. Faz sentido para ti? Total sentido. Né? A própria inovação permite isso, né? Que a gente possa testar com o mínimo de risco possível, mas que teste mesmo. É isso aí. Vai para o mercado, faz o MVP e toca a ficha. Isso aí. A gente tem hoje um aparato muito grande de tecnologia, né? E que para dar um background de informações para a gente, né? Para dar uma teia de informações onde a gente consegue identificar se cada uma dessas fases está sendo cumprida, né? Então, quando a gente fala de fase, é importante transformar em número também, né, galera? Turma, tudo é número, tá? Até as características qualitativas precisam ser transformadas em números, né? Sabe que no setor público é exatamente isso que a gente está provocando, né? Quanto mais dados a gente tiver, quanto mais a gente souber utilizar as informações que a própria prefeitura já possui, melhor serão e mais assertivo será a política pública. Se a gente consegue trabalhar com os dados, nossa, é meio caminho andado já. E outra coisa, né, que olhando para o Tamo Junto aqui, cara, a partir do momento que eu tiver um fluxo interessante, eu consigo entregar dados, né? Eu consigo te entregar dados de pesquisa, eu consigo te entregar dados de localização, eu consigo te entregar, cara, quiçá lá na frente um mapa de calor. O poder público sabe hoje onde as pessoas frequentam mais a cidade? Pouquíssimo. Olha que legal. Eu vou poder te ajudar ali na frente, cara. O que a gente desenvolveu até colaborando com isso. Nós estamos colocando rede de Wi-Fi liberada em Gramado. Então, claro, são 150 pontos que a gente tem que cumprir. Nós estamos aí com em torno de 20% já colocados, né? Mas serve como uma ferramenta para a gente entender exatamente onde é que o pessoal está se conectando. Quem são essas pessoas? Isso aí... Gente, a gente precisa juntar agora as informações que tu produz, que eu produzo, que a Plane produz, né? E beleza, vamos sentar numa mesa e vamos criar as nossas estratégias para quê? Para todo mundo ganhar. E vamos entregar para o empresariado, vamos entregar para a comunidade, né? Exato. Qual é o horário de pico da cidade? Cara, isso influencia diretamente o morador, diretamente o turista, diretamente o empresário. Parece bobo, né? Qual é o horário de pico? Todo mundo sabe. Não! Tu acha que sabe.
né? Qual é a fonte? Vozes da tua cabeça? Então não é o dado correto. Exato. A partir do momento que a gente se une e tem várias fontes de informação que se comunicam, invalidam horários e validam horários, aí a gente tem uma coisa assertiva, né? E todo mundo sai ganhando, cara. Exato. Porque aí eu vou no mercado no horário diferente do horário de pico, né? Então, cara, o maluco que é pintor de casa, a moça que faz artesanato em casa, todo mundo sai beneficiado. Isso aí. Isso é parceria público-privada, galera. A gente não precisa ficar esperando os caras bater na tua porta. A gente pode ir até eles. Até para que vocês saibam, isso aqui é uma consultoria camuflada de podcast, galera. Por que vocês acham que eu tô chamando o poder público aqui, mano? Não é pra vocês aí do outro lado, é pra mim, desculpa. Brincadeiras à parte. Eu já falei com tanta gente foda aqui, mano, que semana passada eu tava falando com o menino da Duck. Claro. Duck Design Studio, Design Parceirões. Studio. O Gustavo Gabriel. Te amo, Gabriel. E, cara, falei a mesma coisa pra ele. A gente tava falando de branding, a gente tava falando de marca, tava falando de cor, tava falando de técnica. Eu disse, mano, tu cobra 15 mil pra fazer isso. Pra mim tu não cobrou nada, olha que maneiro. Saiu. Cara, é uma baita oportunidade, tanto pra mim quanto Rodrigo, pra mim enquanto profissional, pra AIS enquanto empresa, e para todo mundo que se envolve aí no Icecast também, né? Porque além de a gente aprender a produzir um vídeo incrível, com um formato incrível, com pessoas incríveis, a gente ainda consegue ter uma consultoria, né? É aquela história da fofoca que a gente estava falando antes. Exatamente. A fofoca poupa cagada, gente. Porque, cara, eu falando com o Ike aqui, eu fazendo fofoca da minha vida, ele fazendo fofoca da vida dele, a gente troca experiência, cara. E por consequência, vocês aí no outro lado saem beneficiados. Porque vocês vão cometer menos erro na jornada de vocês. E é essa a grande benesse de assistir aí o Icecast, né? Se permitam arriscar, né? A pessoa tem que se permitir arriscar, não ter medo. Logicamente, né? Mensurar o tamanho do passo que tu vai dar. Não dá para dar all-in em qualquer coisa, né? Exato. Rapaziada, vamos continuar aqui então. Ike, a gente falou um pouco do passado da cidade, a gente falou um pouco do momento atual que tu vive, um pouquinho da tua gestão, né? Como é que está acontecendo a tua gestão. Eu queria agora falar com o nosso secretário, né? E pedir para ele, né, para o secretário de desenvolvimento, e, cara, o que tu vê para o futuro do desenvolvimento, da inovação, das relações institucionais da cidade de Gramado? Como é que tu enxerga esse futuro, tanto de forma teórica, né, como de forma prática, cara? O que tu espera e o que tu acha de fato que vai se concretizar, meu irmão? Sabe que como a gente vive de turismo, né, e a gente pegar cases, é importante a gente buscar cases, né, do mundo inteiro, né, para saber o que as pessoas estão fazendo, compartilhar essas experiências. Eu gosto muito do case de Portugal, né, onde eles passaram por um momento tenebroso, a crise de 2011, e eles passaram a investir muito na questão do turismo. E lá, enfim, o país se desenvolveu de uma maneira muito rápida, porque o turismo ele oferece essa facilidade, assim como a gente estava na pandemia e foi terrível aquele momento para Gramado, automaticamente a nossa recuperação foi muito rápida. Okay. O turismo permite isso, né? Então, pegando o case de Portugal, que soube investir super bem no turismo, o que eles fizeram? Eles começaram a trabalhar na parte da inovação também. Então, dentro da vocação, né, de cada destino ou de cada cidade, eles passaram a aliar todas as ferramentas de inovação para o turismo e assim se solidificaram e hoje é um case mundial. Eu enxergo isso para Gramado, né? Hoje nós temos a matriz econômica voltada para o turismo e a gente tem tudo para colocar a inovação aliada ao nosso turismo, que trabalha na parte da economia criativa, que trabalha na cinematografia, né? Afinal, nós somos a terra do Festival de Cinema. É verdade. Acabamos de concluir o 51º Festival de Cinema, o único que de maneira ininterrupta. Mas e aí? A gente está desenvolvendo produção audiovisual em Gramado? Muitas pessoas podem dizer, não.
mas a gente tem uma sementinha que está crescendo que se chama Educavídeo. A gente está trabalhando com esses jovens, foram 90 alunos esse ano, né, que concluíram uma etapa, né, de conhecimento da produção audiovisual, ou seja, a gente está despertando uma nova matriz econômica para Gramado. E eu enxergo que no futuro a gente possa estar super consolidado, tanto então no turismo de saúde, no turismo de entretenimento com os nossos parques, e na parte também, né, da produção audiovisual, né, que faz com que as pessoas possam estar produzindo em Gramado. A gente tem uma Film Commission hoje, que é coordenada pela Secretaria de Cultura, ou seja, nós temos uma cadeia incrível, né, porque quando a gente fala de produção audiovisual, não é somente o diretor e o ator. Isso. Por trás disso, tu tem um montador, tu tem um decorador, tu tem um eletricista, tu tem uma série de profissionais que estão envolvidos nisso. Ou seja, essa parceria que a gente já está fazendo entre as secretarias vai favorecer para que no futuro a gente tenha o desenvolvimento de novas atividades, né, relacionadas ao nosso turismo. Eu vejo que Gramado, sim, está consolidada e que ela está muito preparada para a gente virar a chave, com toda certeza. Que legal, cara, que legal. É muito, muito interessante te ouvir falar, porque corrobora com muitos dos pensamentos que eu tenho, e a gente tem aqui na empresa também. Sempre que eu falar eu, é a AIS também, tá? Porque isso é uma coisa que eu agradeço a Deus e toda a minha história até aqui também, porque as pessoas que eu encontrei aqui, desde o pessoal de 18 anos até a galera de 40 e tantos, a gente pensa muito parecido, né? Por mais que a galera de 18 se comunique de uma forma, eu com os meus 32 me comunico de outra, e a galera de 40 e tantos se comunica de outra ainda, isso é muito benéfico, né? Então a gente pensa muito parecido e fala diferente. Sabe que essa questão geracional é super importante, né? Eu gosto até de frisar no Festures desse ano, a 35ª edição do Festures, que vai acontecer em novembro desse ano. Cresceu junto com o Gramado também, né? Coordenado pela Marta e pelo Eduardo Zorzanello. Eles trouxeram para esse ano como tema o capital humano como uma chave de transformação. Ou seja, por trás de todos os destinos turísticos, por trás de toda a inovação, por trás de todos os avanços tecnológicos, a gente jamais pode esquecer que existem pessoas, existe uma comunidade, existe uma sociedade. Por trás de todos esses destinos, tem pessoas que chamam esses destinos de lar. É verdade. De casa. São as pessoas que se preparam para receber um turista. São os guias de turismo que estão se preparando, né, para contar as histórias, né, do Rodrigo. Né? Então, a gente tem uma cadeia maravilhosa. São pessoas. Ou seja, a inovação, o turismo, está tudo relacionado a pessoas. É isso que a gente vai transformar. É isso aí, cara. E, cara, muito gostoso te ouvir falar, porque corrobora exatamente com o que a gente pensa e que a gente deixa de pensar e faz. A gente briga por isso. E a gente olha para o restante das pessoas muitas vezes, cara, e acaba ficando até um pouco ansioso, porque muito se fala e pouco se faz, sabe, cara? E a gente tenta fazer, tenta fazer, tenta fazer. E muitas vezes não consegue desenrolar sozinho tudo isso que a gente fala, né? Então é muito bom te ouvir falar, cara, porque tem muita sinergia frente ao que a gente faz todos os dias aqui dentro, sabe, Iki? A gente tem que continuar inquieto. É isso aí, é isso aí. E não só pela gente, mas pelos nossos próximos, pelos nossos distantes, pela nossa terra-mãe, né? Pela nossa região, pelo nosso país gaúcho e, é claro, pelo nosso país Brasil também, né, Iki? Então, em todas as esferas, a gente ser inquieto é importante, né? Iki, quero dar um recadinho pra galera aqui, antes de a gente continuar. Pra galera aí no outro lado, que se sente insatisfeito profissionalmente hoje, nesse momento que está nos assistindo, se você é um inquieto ou um inconformado com o momento que você vive hoje, o Solucione RH é para você, caras. Nele é possível buscar por mais de 100 vagas de emprego que se atualizam em tempo real, ou seja, se alguém for contratado e que a gente já tira dali automaticamente. Então, todas as vagas que estão ali disponíveis, existe uma procura de empresas, procura de profissionais dessa área, tá? Então, lá vocês vão ter a oportunidade de buscar o perfil empresarial que mais se encaixa com vocês.
É só ler o QR Code que está aqui na tela, ou clicar no link no descritivo aqui do vídeo, ou do áudio que vocês estão ouvindo, e conhecer as melhores vagas que a gente tem. Como eu estou com o secretário de desenvolvimento de Gramado, né, eu vou usar a cidade de Gramado. Conheçam as melhores vagas disponíveis por empresas da região de Gramado, tá bom? E que vamos continuar aqui agora o nosso bate-papo, cara. Uma coisa que me pega muito e que, por não conhecer também o poder público internamente, né, e que, como eu citei anteriormente, a engrenagem, como isso se move, por mais que eu conheça alguns dos personagens, até porque eu vivo há quase 30 anos aqui, né, 20 e poucos anos aqui, a gente dificilmente não conhece alguém, né, mas, cara, eu queria saber se dentro do teu plano, ou dentro do plano mais macro da prefeitura, existe alguma medida para fomentar empresas com core tecnológico, né? Ou ainda startups no contexto geral? E se sim, se existem essas medidas, quais são elas? E Não, show de bola essa pergunta realmente para entender o que o poder público está se preparando para o core tecnológico. Né? Hoje a gente tem um marco legal das startups e ele trata muito do envolvimento do poder público na contratação de soluções. Quem é que está gerando solução hoje? As startups. Né? Elas estão. As startups foram criadas justamente para resolver problemas. Então, o marco legal das startups, ele permite que o quê? Que o poder público, aí eu vou falar do mais técnico mesmo, hoje uma contratação do poder público, ele exige um projeto básico, um termo de referência, um estudo do setor de compras, a procuradoria e tal, e isso engessa, engessa qualquer tipo de contratação. Hoje a gente tem uma parceria com a Catalisa, que é junto ao Sebrae, por exemplo, que a gente vai ensinar o poder público a desenvolver a contratação de startups. Ou seja, sei lá, nós temos um problema com a coleta e destinação dos resíduos sólidos, onde a gente pode trabalhar, né, que seria o lixo, né? Ok. A gente pode trabalhar de uma maneira diferente. Eu tenho esse problema. A gente lança um edital de uma maneira muito mais fácil e as startups se apresentam para o poder público e dizem, ó, eu tenho a solução. Um pitch inverso? Exatamente, Muito legal. cara. E aí muito legal. Eles nos apresentam, o poder público, enfim, identifica qual seria a melhor solução. A gente faz a testagem dessa startup, pode fazer uma contratação, né, até sem precisar de um processo licitatório, ou seja, de uma maneira muito mais rápida, e ver se realmente deu certo. Ou seja, a gente vai estar ajudando o poder público a resolver um problema, uma dor que ele tem. A gente vai estar ajudando uma startup, né, que está preocupada em resolver, ou seja, a gente vai estar beneficiando todo o core tecnológico. Então, legal. Parte desse entendimento que a gente precisa colocar dentro do poder público. Então, isso é que a gente está trabalhando hoje, né, em parceria com a WISE também, dentro da Prefeitura de Gramado, ou seja, a gente vai mostrar o quanto a tecnologia pode servir e beneficiar o poder público, saindo daquele modelo engessado de contratações. Agora sim, o poder público ele é partícipe disso. Muito além também, né, das parcerias que a gente vai fazer, dos incentivos fiscais que a gente quer trazer para Gramado também, né, atraindo talentos, atraindo soluções, porque todo mundo quer viver num lugar muito bacana. Né? Hoje a inovação permite isso. E, pô, que lugar melhor do que Gramado, Canela para viver? Eu duvido. Vou fazer o merchan para nossa cidade, né? Que legal, cara. Esse marco legal das startups, ele é uma lei federal? Isso, é uma lei federal, né, que ele define exatamente esses modelos de contratações inovadoras. Né? Ou seja, ao invés de nós estarmos simplesmente beneficiando através de incentivos fiscais, mas a turma da inovação trabalhando fora, né? Não. O poder público já envolvido, imerso, né, buscando soluções, né, para a vida dos cidadãos através da tecnologia. Isso é inovar. Total. Isso precisa ser reconhecido, né? O poder público também inova. E quando a gente fala de inovação, mais uma vez, não necessariamente precisa usar tecnologia, né, Ike? Isso aqui, olhar para o futuro e pensar, cara, uma startup com seus modelos de negócios
disruptivos, com as suas soluções disruptivas, não faz sentido uma licitação. Eles não brigam por preço. Exato. O produto deles nem tem preço, muitas vezes. Então, cara, mudar um processo, pensando no que a gente já tem hoje, visando uma melhora para o futuro, também é inovar, gente. E com essa eu vou encaminhar o nosso Icecast para o final, né? Infelizmente, 1 hora é muito pouco, né? Pouco, podia é passar muito um dia pouco. aqui a gente conversando. E por outro lado é muito bom, porque aí fica à vontade de visitar, né? Da mesma forma que eu tenho que visitar o Ricardo, tenho que visitar a Plane, tenho que fazer a visita de volta para essa galera toda que passou por aqui. O Icecast, ele é um veículo de informação, a gente acredita que informação é poder e a fofoca move o mundo. A fofoca poupa os problemas na vida de vocês, então a gente fofocando aqui na frente da câmera, trocando ideias na frente da câmera, pode poupar muitas cagadas de vocês aí no outro lado, e esse é um dos grandes objetivos do Icecast. Além, é claro, de a gente ter a oportunidade de falar com pessoas incríveis, assim como o Ike e todos os outros participantes que passaram aqui conosco. Ike, muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo. E o Icecast, todo mundo que nos assiste aí, te agradece com certeza de coração bem cheio, bem quentinho, cara. Rodrigo, obrigado pela parceria mais uma vez, a toda a turma da ICE aí, pela oportunidade de a gente compartilhar, para a gente trocar ideias. Estamos sempre à disposição, pode ter certeza que quem aprendeu fui eu. Maravilha, cara. Tamo junto. Pessoal, até a próxima e tchau.